Artigo 94. A atividade funcional dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios está sujeita a: inciso 1. Correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, para verificar a regularidade e eficiência dos serviços. Inciso 2. Correição extraordinária, realizada pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, de ofício ou por determinação do Defensor Público-Geral. Parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Cabe ao Corregedor-Geral, concluída a correição, apresentar ao Defensor Público-Geral relatório dos fatos apurados e das providências a serem adotadas. Parágrafo 2º. Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-Geral sobre os abusos, erros ou omissões dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 95. Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas em lei, a violação dos deveres funcionais e vedações contidas nesta lei complementar, bem como a prática de crime contra a administração pública ou ato de improbidade administrativa. Parágrafo 1º. Os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios são passíveis das seguintes sanções: inciso 1, advertência; inciso 2, suspensão por até 90 dias; inciso 3, remoção compulsória; inciso 4, demissão; inciso 5, cassação da aposentadoria. Parágrafo 2º. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação dos deveres e das proibições funcionais, quando o fato não justificar a imposição de pena mais grave. Parágrafo 3º. A suspensão será aplicada em caso de reincidência em falta punida com advertência ou quando a infração dos deveres e das proibições funcionais, pela sua gravidade, justificar a sua imposição. Parágrafo 4º. A remoção compulsória será aplicada sempre que a falta praticada, pela gravidade e repercussão, tornar incompatível a permanência do faltoso no órgão de atuação de sua lotação. Parágrafo 5º. A pena de demissão será aplicável nas hipóteses previstas em lei e, no caso de reincidência, em falta punida com suspensão ou remoção compulsória. Parágrafo 6º. As penas de demissão e cassação da aposentadoria serão aplicadas pelo Presidente da República e as demais pelo Defensor Público-Geral, garantida sempre ampla defesa, sendo obrigatório o inquérito administrativo nos casos de aplicação de remoção compulsória, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. Parágrafo 7º. Prescrevem 2 anos a contar da data em que foram cometidas as faltas puníveis com advertência, suspensão e remoção compulsória, aplicando-se, quanto às demais, os prazos previstos em lei. Artigo 96. A qualquer tempo poderá ser requerida revisão do processo disciplinar, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de provar a inocência do apenado ou de justificar a imposição de pena mais branda. Parágrafo 1º. Poderá requerer a instauração de processo revisional o próprio interessado, ou se falecido ou interdito, o seu cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2º. Se for procedente a revisão, será tornado sem efeito o ato punitivo ou aplicada a penalidade adequada, restabelecendo-se os direitos atingidos pela punição na sua plenitude. Título 4. Nas normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos Estados. Capítulo 1. Da organização. Artigo 97. A Defensoria Pública dos Estados organizar-se-á de acordo com as normas gerais estabelecidas nesta lei complementar.
Artigo 97-A. A Defensoria Pública do Estado é assegurada autonomia funcional, administrativa e iniciativa para elaboração de sua proposta orçamentária, dentro de limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, cabendo-lhe especialmente: inciso 1. Abrir concurso público e prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. Inciso 2. Organizar os serviços auxiliares. Inciso 3. Praticar atos próprios de gestão. Inciso 4. Compor os seus órgãos de administração superior e de atuação. Inciso 5. Elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos. Inciso 6. Praticar atos de decidir sobre situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo da carreira, e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Inciso 7. Exercer outras competências decorrentes de sua autonomia. Artigo 97-B. A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta orçamentária atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a ao chefe do Poder Executivo, para consolidação e encaminhamento ao Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Se a Defensoria Pública do Estado não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do caput. Parágrafo 2º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados no caput, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fim de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 3º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Parágrafo 4º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até 20 de cada mês, na forma do artigo 168 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. As decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em sua autonomia funcional e administrativa, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Parágrafo 6. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria Pública do Estado, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido em lei. Artigo 98. A Defensoria Pública dos Estados compreende: inciso 1. Órgãos da Administração Superior. Alínea A. A Defensoria Pública Geral do Estado. Alínea B. A Subdefensoria Pública Geral do Estado. Alínea C. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. Alínea D. A Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado. Inciso 2. Órgãos de atuação. Alínea A. As Defensorias Públicas do Estado. Alínea B. Os núcleos da Defensoria Pública do Estado. Inciso 3. Órgãos de execução. Alínea A. Os Defensores Públicos do Estado. Inciso 4. Órgão auxiliar. Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado.